Estamos de volta com o seu estilo de vida e agora vamos falar sobre emagrecimento. A busca pelo corpo perfeito é incessante e a indústria do emagrecimento tem evoluído cada vez mais. Até mesmo os fitoterápicos estão sendo utilizados para este fim. E esse é o nosso assunto de hoje do quadro Fique por Dentro. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a nutricionista Luciana Santana, que já está aqui ao meu lado. Luciana, muito bom dia, seja bem-vinda ao Estilo de Vida. O emagrecimento é um assunto que está sempre muito em pauta, a gente vê na mídia. E aí, para começar falando sobre os fitoterápicos na ajuda desse processo para emagrecer, eu gostaria que você primeiro definisse para a gente o que são os fitoterápicos. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o programa pelo convite e bom dia aos telespectadores. Então, os fitoterápicos, eles são derivados de plantas, plantas ou derivados de plantas que auxiliam em tratamentos ou prevenção de determinadas patologias. Certo. E eles estão ajudando muito no processo de emagrecimento na atualidade. Então, a gente tem uma série de produtos naturais que estão auxiliando nesse processo de emagrecimento. Certo. E como os fitoterápicos eles podem ser incluídos aí nesse processo de emagrecimento? Muito bem. Os fitoterápicos sozinhos não vão ter um efeito benéfico, né? Certo. O fitoterápico ele tem que ser auxiliado, ele tem que ser utilizado em conjunto com uma dieta balanceada e com atividade física regular. Certo. E aí, no caso, qualquer pessoa pode aderir à utilização desses fitoterápicos? A gente ouve falar que é uma coisa natural, então isso pode mascarar a utilização dele e pode fazer as pessoas acreditarem que qualquer um, independente de idade, enfim, de outro tipo de doença que a pessoa possa ter, pode utilizar porque é natural. É natural, não vai fazer mal. Não é bem assim, Luciana? Não, não é bem assim. Muito interessante sua pergunta, porque as pessoas acabam usando indiscriminadamente alguns produtos, né? Vamos dar um exemplo bem clássico. Eu tenho um paciente com hipertensão. E aí ele começa a abusar do chá verde, por exemplo, que é termogênico. E aí não vai ser legal, que pode estar aumentando a pressão desse paciente. Então, primeiramente, a pessoa tem que procurar um médico ou nutricionista para a prescrição desse fitoterápico. Certo. Então, assim como os medicamentos comuns que precisam ser prescritos numa receita para que a pessoa possa estar utilizando, no caso do fitoterápico, seria interessante que a pessoa procurasse um especialista para ser orientada. Afinal de contas, cada indivíduo é um indivíduo e tem suas particularidades. Com certeza. Tem que procurar um profissional capacitado, né? Tem que ter conhecimento para poder utilizar os fitoterápicos. Sim, no primeiro momento, apesar de ser natural. Quem que você aconselharia que a pessoa que está pensando em utilizar o fitoterápico deveria procurar? Qual especialista? De preferência um médico, um endocrinologista ou a nutricionista, que também é capacitada para tal fim. Certo. E na utilização desses fitoterápicos, são derivados das plantas, de ervas, e aqui na nossa região amazônica é muito utilizado realmente porque a matéria-prima está aí, né? Está ao nosso redor. Eles podem causar algum tipo de intoxicação ou alguma reação adversa, porque na bula do remédio a gente sabe, porque está escrito ali, às vezes as pessoas não leem, mas a informação está ali. No caso do fitoterápico, esse risco existe? Existe sim, o risco é menor do que os medicamentos em si, porém algumas pessoas não podem usar certos tipos de fitoterápicos. Outro exemplo que eu vou dar: gestantes, né, mulheres grávidas ou nutrizes, aquelas que estão amamentando, não podem utilizar qualquer tipo de fitoterápico, porque não há estudo científico para esse tipo de população. Certo. Então, é um grupo que tem que ficar atento e até mesmo, se possível, evitar. Na sua avaliação, tem que evitar mesmo. Esperar exatamente. Passar por esse processo, no caso da grávida. E os idosos, tem alguma contraindicação? Porque, naturalmente, os idosos já sofrem com hipertensão, diabetes, outras doenças advindas, muitas vezes, da idade, do estilo de vida. Eles também têm que ter uma atenção maior, além dos idosos, e um outro grupo, as crianças. Você pode comentar sobre isso? Perfeito. Então, o grupo que a gente tem que ficar mais atento são as crianças, os idosos, gestantes e nutrizes, né? Então, para cada faixa etária, para cada indivíduo, a gente tem que prescrever o fitoterápico ideal. Depende do objetivo da pessoa também. Às vezes a pessoa quer mais vitalidade,
às vezes a pessoa precisa de algum anti-inflamatório, ou às vezes a pessoa quer realmente o emagrecimento. Certo. Então, tudo isso tem que ser avaliado, e o avaliado. ideal é que seja feito por um especialista, por um médico. Isso. Agora, utilizando os fitoterápicos, você falou que apenas utilizar o fitoterápico para emagrecer não adianta, tem que ter uma mudança de hábitos realmente. De que forma essa mudança de hábitos é avaliada? A pessoa vai lá com você, no caso uma nutricionista, você conversa com o paciente para saber como é que é a vida dele, né? Como é que é esse processo para que realmente o emagrecimento, esse objetivo, tenha êxito na pessoa? Então, eu trabalho com reeducação alimentar. Eu avalio a pessoa, prescrevo o melhor plano alimentar dentro dos hábitos de vida dela, né, da cultura. Eu também não posso assim tirar de uma vez todas as preferências alimentares do paciente. E aí a gente trabalha com reeducação alimentar mesmo. Então não é uma dieta de uma semana, de 2 semanas que vai resolver a situação. Certo. E até porque a mudança muito drástica é difícil da pessoa manter. Então o ideal é que seja de uma forma paulatinamente, você vai mudando. Depois da mudança tem que continuar seguindo a dieta. Não adianta só emagrecer e depois fugir da dieta. O tratamento é mais ou menos de 2 anos. E aí sim a pessoa não volta mais para o peso. Certo. A pessoa realmente elimina aquele peso. E aqui em Manaus, onde é que a gente pode estar encontrando esses produtos fitoterápicos? Feita a orientação, claro, feita a prescrição do médico, onde é que a gente pode estar encontrando? Então, em casas de produtos naturais, integrais, né? Algumas feiras também tem. É importante a gente sempre dar uma olhada se tem o registro da Anvisa, que é bem importante. Certo. É importante, viu, isso, gente, porque assim como os medicamentos tem a questão da validade e por estar numa farmácia a gente já confia, mas os produtos naturais são vendidos em feiras livres, então é importante ter o mínimo de certeza de que aquilo ali está regulamentado, né, Luciana? Agora, hoje em dia, para o emagrecimento, quais são os fitoterápicos que estão sendo mais utilizados? A gente vê uma série, se você for pesquisar na internet, colocar lá fitoterápicos para emagrecimento, são dezenas, né? O que você pode citar que você sabe que realmente tem um efeito bacana para quem quer emagrecer? Bom, a gente está utilizando os que a gente está vendo mais efeito, que é principalmente a semente de chia, né? É verdade, que é uma semente que forma um gel no estômago, intensificando bem a sensação de saciedade do paciente. Aquele paciente vai ingerir menos alimentos no almoço e no jantar. Certo. Nós temos também os chás, que são importantíssimos, né? Principalmente o chá de hibisco, que é um chá altamente antioxidante, né? Ele é bem vermelhinho, então tem as antocianinas que ajudam nesse processo de desintoxicar o organismo também. Muito bacana. E a gente tem a Garcinia cambogia, que ajuda na questão da diminuição dos doces. Aquelas pessoas que gostam muito de doces, então a gente prescreve esse fitoterápico que auxilia naquela compulsão por doces. Tá certo, então. A gente vai agora para o intervalo comercial. No próximo bloco a gente vai continuar conversando, tá bom, Luciana? Dando mais dicas para você aí de casa que está acompanhando a nossa entrevista hoje sobre a utilização de fitoterápicos no processo do emagrecimento. Assim como tudo que envolve o corpo humano, é preciso ter atenção também na utilização desses produtos naturais. A gente continua com essa entrevista no próximo bloco. Até já!